Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é uma alegria, um gozo nessa manhã me reunir com os irmãos, adorar o nosso Deus com vocês. Eu convido a abrir a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, no capítulo 16 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo de número 16. Depois da Bíblia Sagrada, irmãos, provavelmente o livro mais publicado e lido em toda a história chama-se O Peregrino, de John Bunyan. O seu autor o escreveu enquanto ele esteve preso nas celas da Inglaterra do século XVII. Se você não teve a oportunidade de lê-lo ainda, eu recomendo. O Peregrino é uma alegoria fascinante que conta a história de Cristão, o seu protagonista, que corre em direção à cidade celestial. No início do livro, Cristão é descrito como um homem infeliz, um homem atormentado por um fardo enorme que se encontra agarrado em suas costas. Desejando se ver livre de seu fardo e encontrar alívio dos seus pecados, Cristão recebe um conselho de um homem chamado Evangelista: corra em direção à porta estreita. E assim ele o faz. No entanto, ao longo do caminho, são muitas as armadilhas e os obstáculos até chegar ao seu destino. E em dado momento na narrativa, Cristão encontra-se com um homem chamado Senhor Sábio segundo o mundo. E desejando se ver livre da sua agonia, Cristão recebe daquele homem o pior dos conselhos. Ele diz: em uma vila distante daqui, chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade. Homem muito sensato que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam em seus ombros, como o que você tem. Por mais absurdo que esse conselho se pareça, irmãos, não seria exagero dizer que nós o seguimos muitas e muitas vezes. Com facilidade nós trocamos, abandonamos a fé em Deus para depender das nossas próprias capacidades. É o que acontece com Abrão aqui em Gênesis, capítulo de número 16. Através deste capítulo, o Senhor nos adverte, bem como encoraja a sua igreja aqui reunida. Vamos à leitura do texto sagrado? Gênesis, capítulo de número 16. Por ora, leamos apenas a parte A do versículo de número 1. Acompanhe com atenção a leitura da palavra inspirada e infalível do Senhor. Ora, verso número 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor. No nome do Teu Filho, nós te celebramos, Deus, porque domingo após domingo, nós nos reunimos em uma comunhão pactual, Senhor. Em uma reunião da aliança. Nós te louvamos por tudo o que fizemos até então. E te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor fale com poder aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, edifica a tua igreja a partir da tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, do meu coração. Me faz útil, Senhor, neste momento. Dá-me do teu espírito, bem como aos meus irmãos, Senhor. Que a palavra chegue poderosa aos seus corações, despertando em nós arrependimento, alegria e fé no Senhor. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Os eventos descritos em Gênesis capítulo 16, irmãos, giram em torno da tensão a respeito do cumprimento da promessa feita por Deus. Na semana passada ouvimos, a partir do capítulo de número 15, a respeito da cerimônia pactual que foi firmada entre Deus e Abrão, onde o Senhor jura por seu próprio nome que haveria de cumprir tudo quanto prometeu ao seu servo.
No entanto, o capítulo 16 nos revela que os roedores da fé, sobre os quais ouvimos na semana passada, retornaram para atormentar a fé do patriarca. As palavras e as imagens usadas por Deus anteriormente para despertar a confiança de Abrão tornam-se uma memória vaga. O homem justificado pela fé no capítulo 15 agora dá evidências de uma fé enfraquecida devido à demora em receber o cumprimento das promessas. Movido pelo desespero e pela incredulidade, Abrão, junto com sua esposa, buscam meios para acelerar o cumprimento da promessa através de seus próprios recursos e de suas próprias forças. Eles se movem da dependência ao poder de Deus para depender de si mesmos. Irmãos, esse capítulo nada mais é do que uma evidência dos efeitos devastadores da incredulidade na vida, na espiritualidade e na família do patriarca. Um comentarista coloca de forma precisa, ele diz, os conflitos externos do capítulo, como nós vamos ver, entre Agar e Sarai, por exemplo, são evidências do conflito interno que Abrão e Sarai atravessavam, baseado na desconfiança na promessa e na sua incapacidade de preservar na fé, apesar da demora de seu cumprimento. De fato, irmãos, a incredulidade ela é devastadora. Mas louvado seja o nosso Deus. O Senhor sustenta a nossa fé, bem como sustentou a de Abrão, e Ele nos impede de desfalecer. É por isso que cristãos precisam também lutar contra a incredulidade. Como nós o fazemos? Como nós podemos nos proteger, nos precaver a respeito da falta de fé? Eu convido a caminhar comigo através desse texto, a partir de 3 respostas ou 3 orientações muito valiosas que nos são oferecidas. Em primeiro lugar, para lutar contra a incredulidade, eu convido a olhar primeiro a raiz da incredulidade, a independência de Deus. A raiz da incredulidade, a independência de Deus, que se encontra do verso 1 a parte A do verso 4. Na cerimônia da aliança, que foi firmada no capítulo número 15, entre Deus e Abrão, como mencionei, o Senhor jura por si mesmo que haveria de atender e de cumprir a cada uma das promessas feitas ao patriarca. Resta nós nos perguntarmos como então aquele casal esperou pela promessa. E logo no verso número 1, o autor sagrado sana a nossa dúvida e abre o capítulo dizendo o seguinte, acompanhe comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Perceba que Moisés inicia fazendo uma constatação muito importante. Na genealogia de Terá, pai de Abrão, o autor sagrado fez questão de destacar ou de mencionar a esterilidade de Sarai. Com qual intuito? É muito simples, irmãos. A intenção dele era destacar um claro obstáculo ao cumprimento da promessa feita por Deus. Isso porque o Senhor chamou de Ur dos Caldeus um homem já idoso e cuja mulher era incapaz de gerar filhos. Como então esse homem será pai de multidões? Ainda assim, Deus o prometeu. E por seu poder ele haveria de conceder um descendente a Abrão. Contudo, o texto diz que Sarai ainda não havia dado um filho a Abrão. Por isso ela propõe uma solução aqui. Verso de número 1, parte B. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Perceba que Sarai assume um certo protagonismo nos movimentos do capítulo. Já em idade avançada, aproximadamente 65 a 75 anos, e insatisfeita com o descaso aparente de Deus, ela propõe um movimento, uma ação, um plano para não perder a bênção que Deus havia prometido.
É interessante notar que a primeira fala de Sarai registrada por Moisés é uma queixa, o que dá evidência da sua clara insatisfação. Por isso, a proposta dela é a prática da maternidade substitutiva. Segundo as leis e costumes da época, uma mulher estéril poderia tornar-se mãe dos filhos gerados por uma serva. Essa parecia a solução ideal, certo? Errado, irmãos. O que parecia bom aos olhos do mundo, se esse plano poligâmico era aceitável à época, não era aos olhos de Deus. Sem perceber, através desta manobra, eles estavam se movendo da dependência a Deus para depender da força de seu próprio braço. Pior do que isso, Sarai estava roubando o protagonismo do autor da promessa e tirando dele o direito de cumpri-la do seu jeito, nos seus próprios termos e no seu próprio tempo. Como Abrão responde à proposta de sua esposa? Com passividade. Ele acata rapidamente a sugestão da sua mulher, o que nos leva a crer que o homem de fé do capítulo 15 também estava desanimado em sua espera, cansado quanto à demora. O autor sagrado segue dizendo, acompanhe comigo, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Perceba que Moisés faz questão de situar os seus leitores historicamente. Já se passaram 10 anos desde o chamado de Deus a Abrão no capítulo de número 12. E depois de uma década, o patriarca encontrava-se cansado de tanto esperar. No entanto, irmãos, o plano que surgiu como a saída ideal se mostraria um grave erro no futuro. Eles iam descobrir que o plano fora uma total tolice. E a razão para isso é muito simples, porque não pode haver o bem, não pode surgir o bem a partir do mal. Afastar-se da dependência a Deus não pode trazer benefícios e bênçãos. E foi exatamente o que aconteceu com os personagens do capítulo. E essa é uma verdade absoluta, irmãos, indispensável. A incredulidade, que nada mais é do que a falta de fé, é sempre acompanhada, ou melhor, sempre gera um sentimento e um ato de independência. Abrão desconfiou de Deus e, junto com sua esposa, buscou por alternativas ou soluções para obter o que Deus havia prometido por si mesmo. E a independência de Deus que é celebrada na nossa geração hoje, na verdade, segundo as Escrituras, é uma desgraça. Isso porque Deus criou o homem e fez dele um ser dependente de si mesmo. Ao mesmo tempo que nos fez seres responsáveis, isso não nos exime de vivermos debaixo do seu governo e da sua dependência. Por isso, o encorajamento deste texto é para não abandonarmos a dependência a Deus. Isso pode soar um absurdo aos seus ouvidos, algo tão óbvio, mas é o que pode estar acontecendo com você agora. O ato desesperado e incrédulo de Abrão foi movido, irmãos, pela desconfiança silenciosa que ele alimentou em seu coração. E é exatamente o que pode estar acontecendo no seu íntimo também. É provável que você esteja tentado a viver assim daqui em diante. Afinal de contas, o Senhor não respondeu aos seus pedidos, muito menos atendeu aos seus desejos. Você está se sentindo tentado hoje a viver em independência de Deus, ou melhor dizendo, a depender exclusivamente de si mesmo. A promoção no trabalho que você tanto esperou teve de esperar, bem como a aprovação naquele concurso ou naquele vestibular para o qual você tanto se preparou. Quem sabe você teve de adiar planos e isso gerou insatisfação no seu coração. Você está tentado
a gritar independência de Deus? Ouça bem a advertência que salta deste texto. Não é sábio tirar as rédeas da sua vida das mãos de Deus. Meu irmão, não há um maior interessado em atender às tuas próprias necessidades do que o Senhor. Não há ninguém melhor do que o próprio Deus para determinar o que de fato nós precisamos. Por isso, silencie a desconfiança e não dê ouvidos às sugestões da incredulidade no coração. Isso pode nos custar muito caro, irmãos. De maneira nenhuma cruzem a linha que separa a fé e a dependência de Deus da força do braço. Não imitemos o conselho de cristão. Não vá por razão nenhuma até a vila chamada moralidade. Não dê ouvidos às sugestões do Senhor legalidade. Pelo contrário, descanse no Senhor e goze do privilégio de depender dEle. Descanse no poder que há nas suas promessas e na alegria que há e no poder das suas verdades. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, destacou bem isso, dizendo: como são felizes os que se refugiam no Senhor. As palavras de Deus a Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, é: a minha graça, Paulo, te basta. E é o mesmo para cada um de nós. Não se afaste, meu irmão, de maneira nenhuma da dependência a Deus. Não se aparte da confiança no Senhor, não abandone a fé. Pelo contrário, se alegre na dependência. O nosso mundo celebra a independência. Nós, de outra forma, nós nos gloriamos na dependência ao nosso Deus, porque Ele é glorificado através dela. Pensando ainda a respeito de depender do Senhor, há uma outra lição que salta do texto, que é a seguinte: precisamos substituir a ansiedade pela espera no Senhor. Não seria exagero dizer que Abrão e Sarai estavam ansiosos. Eles não receberam imediatamente o que tanto desejavam. Eles se preocuparam demasiadamente com o amanhã. E movidos pelo receio de não receberem as bênçãos, eles agiram de forma desesperada. Não é o que acontece conosco muitas vezes? Quem aqui nesta igreja hoje pode afirmar que não sofre com este mal? A minha pergunta é: por que nos sentimos assim? Por que nós sofremos com ansiedade? E a resposta é a seguinte: porque nós não somos como Deus, mas bem que gostaríamos de ser. Somente Ele é onisciente, somente Ele é soberano, o único capaz de ter em suas mãos o controle de todo o universo e de regê-lo para a sua própria glória, mas nós não somos assim. Não temos as respostas para todas as nossas perguntas. Quando será que a crise do Covid-19 vai passar? Será que eu vou contrair essa doença ou não, ou bem como os meus familiares? Será que eu terei o necessário ao fim do mês para manter a minha casa? E quanto aos planos que eu fiz ao longo do ano, darão certo ou não? Como farei para criar os meus filhos neste mundo caído e difícil? São tantos serás. Nós nos preocupamos com o amanhã, mas a grande verdade é: não podemos prevê-lo, muito menos dirigi-lo e governá-lo. É por isso que Jesus advertiu os seus discípulos dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas no mesmo capítulo, irmãos, ele diz aos seus discípulos: o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Nossas limitações não podem ser aplicadas ao nosso Deus, irmãos. Cada detalhe da nossa vida, bem como do universo, não passa despercebido diante de seus olhos. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o amanhã, nós esperamos no Senhor. Nós descansamos na bênção do seu cuidado e na certeza da segurança que desfrutamos nele. Nós imitamos o salmista no Salmo 130, versículo 5. Esperarei no Senhor e na sua palavra depositarei a minha esperança.
Nós levamos a Deus os nossos receios e os deixamos aos pés de seu trono. Nós abraçamos as verdades a respeito da sua soberania, da sua fidelidade. E nós combatemos a incredulidade do coração com o poder dessas verdades. Nós não agimos em independência, como se tudo dependesse da nossa força, do nosso recurso, do nosso braço. Mas nós esperamos no Senhor. E o que é a espera? Esperar no Senhor não é passivo. É um exercício ativo e contínuo de fé em quem Deus é e no que Ele nos prometeu em Cristo. Você está ansioso hoje? Arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Não cabe a você preocupar-se com o amanhã. Já há alguém cuidando disso por nós. Amém? Como cristãos lutam contra a incredulidade? Em primeiro lugar, nós vimos a raiz da incredulidade, que é a independência de Deus. Em segundo lugar, eu convido a enxergar a consequência da incredulidade, que está registrada a partir do verso 4, parte B, até o verso número 6. A consequência da incredulidade. O pecado domina. O pecado domina. É muita ingenuidade, irmãos, nós pensarmos que o pecado tem consequências e impactos apenas na pessoa que o comete. O fato é que cada pecado tem consequências ou dimensões sociais. Como assim? O pecado se expande para além do indivíduo e toca tudo ao seu redor. A incredulidade aqui de Abrão gerou impactos e consequências dentro da sua casa. Acompanhe comigo. Parte B do verso de número 4. Quando se viu grávida, diz o autor sagrado, começou a olhar com desprezo para sua senhora, se referindo a Agar aqui. Em outras palavras, a serva amaldiçoou. Este é o sentido, irmãos. A serva amaldiçoou e fez da sua senhora objeto de desprezo. Provavelmente a intenção dela era usurpar, tomar o lugar que pertencia a Sarai. O que parecia ser uma bênção aos olhos de todos, na verdade provou ser uma desgraça completa. A manobra para acelerar o cumprimento da promessa despertou orgulho no coração de Agar. Como Sarai respondeu? Verso de número 5. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Sarai exige a intervenção de seu marido. Afinal, ele tinha a capacidade ou o poder legal de proteger o seu casamento. E ainda que a ideia de dar a serva nos braços de Abrão tenha sido dela, ele é o responsável por lidar com a situação. É ele quem havia recebido o chamado de Deus, bem como as suas promessas. Ele era o patriarca de seu lar. Portanto, se há alguém que é responsabilizado diante de Deus, é Abrão. Naquela hora, Abrão devia agir como pacificador, pois, como disse, ele detinha poder legal para proteger ou guardar a sua esposa, bem como os direitos que a pertenciam. No entanto, ela apela a uma corte mais alta, ao tribunal do Senhor, como se dissesse: se meu marido me privar de cuidados aqui, estou certa de que o Senhor não fará. Qual é a reação do patriarca? Verso número 6. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Você já conseguiu perceber que os papéis estão claramente invertidos aqui? Abrão, ao invés de pacificar, resolve se esquivar. Isso porque, de acordo com as leis de seu tempo, uma mulher que passava por uma situação como a que Sarai passou, ela podia agir da seguinte forma: marcar sua serva com um sinal de escravo.
e tratá-la como um escravo. Você percebe que ao invés de Abraão lidar com o conflito, ele põe o problema nas mãos de sua esposa e espera que ela lide com tudo sozinha. Se o pecado de Agar foi a soberba, o de Abrão foi a omissão, porque ele se escondeu atrás das tradições de seu tempo, ao invés de agir como cabeça e pacificador de seu lar. Mas ainda há o pecado de Sarai também, o ódio. Você percebe como Sarai passa de vítima a agressora aqui. A inveja e o ódio do coração se transformam em violência contra a sua serva. E o mais interessante é que o mesmo termo usado para descrever no capítulo anterior, verso 13, a opressão que os israelitas sofreriam nas mãos dos egípcios, é o mesmo termo empregado aqui para descrever o abuso de Sarai contra a sua serva. Você percebe o ciclo interminável de pecados aqui. Tudo isso porque no princípio o patriarca afastou-se da fé em Deus. Quando as pessoas desconfiam da palavra e da pessoa do Senhor, não há outro resultado além desse. A incredulidade, irmãos, ela desempenha o papel de mãe de todos os pecados cometidos pelos personagens aqui. Abrão, Agar e Sarai são mergulhados dentro de um conflito profundo. Tudo isso porque, no princípio, eles se afastaram da fé e da confiança no Senhor. Se nós fizermos o mesmo, se nos afastarmos da dependência a Deus, estaremos ainda mais vulneráveis aos conflitos pecaminosos, em casa, no trabalho ou até mesmo na igreja. É por isso que, a partir do mau exemplo registrado no texto, eu posso afirmar que precisamos aprender a resolver conflitos biblicamente. Além de exemplos, a Escritura também nos oferece orientações preciosas que têm poder para pôr um fim nas contendas no nosso meio. Como nós o fazemos? Em primeiro lugar, nós identificamos a raiz do problema. E não, meu irmão, não é apontando o dedo ou simplesmente responsabilizando o outro. Jesus deu um princípio fundamental para lidar com situações como essa no Sermão da Montanha, capítulo 7. Ele disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Foi assim que os conflitos se iniciaram na casa de Abrão, e é exatamente da mesma forma que acontece conosco. Somos muito rápidos, irmãos, em apontar o dedo para as pessoas, destacar os seus erros, mas lentos demais em olhar para nós mesmos. Como acusadores, somos cirúrgicos, mas como autoexaminadores, somos lentos e omissos. Qual o grande problema? É o nosso coração caído. Tiago, em sua epístola, no verso 1 do capítulo 4, ele disse: de onde vêm as contendas e as guerras que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, o grande problema pelo qual você tem, a razão pela qual você tem problemas no casamento, não é exclusivamente o seu cônjuge, mas é o seu coração caído, nosso, que está disposto a destruir o próximo a fim de ter suas vontades atendidas. Os conflitos nascem da incredulidade, do ciúme, da idolatria, do orgulho, da discórdia que é semeada no íntimo do coração. Quem é o grande problema? Não é o outro. É você, sou eu, o nosso coração caído. Mas para resolver conflitos biblicamente, não basta apenas identificar a raiz do problema. Precisamos também confessar os nossos pecados a Deus e ao próximo. Primeiro a Deus, como fez Davi no Salmo 51, porque, meu irmão, o Senhor é sempre o principal ofendido. Depois nós nos voltamos para as pessoas a quem ferimos. E eu pergunto, quando foi a última vez que confessou os pecados cometidos contra o seu esposo e lhe pediu perdão, minha irmã? Ou quem sabe você pecou contra os seus pais e a minha pergunta é: você deu evidência de arrependimento? Nós damos evidências de arrependimento continuamente. Isso precisa ser um hábito nos nossos relacionamentos, irmãos. Sabe por quê? Porque pecadores pecam.
e ferem as demais pessoas. E você e eu não somos uma exceção à regra. Portanto, precisamos estar dispostos a confessar os pecados uns aos outros. Já imaginou se Abrão age assim, ao invés de agir com omissão? Ou se, quem sabe, Sarai dá evidências de arrependimento, interrompe o seu pecado e abandona a prática do mal? Mas além de confessar pecados, nós terminamos aplicando o evangelho aos conflitos. Um pastor de nome Alfred Poirier, ele tem uma afirmação fantástica. Ele disse: pacificação tem tudo a ver com Jesus Cristo. Pois o evangelho de Cristo é a mensagem de pacificação e reconciliação para as pessoas em guerra. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi submetido à ira de Deus a fim de nos abençoar com a comunhão com Ele. E o mesmo Cristo que põe um fim na nossa inimizade com Deus é capaz de restaurar os relacionamentos quebrados pelo pecado. É assim que está o seu casamento, a sua relação com irmãos na fé ou com outros familiares. O conselho das Escrituras é o seguinte: perdoem como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E há mais, irmãos. Deus chamou cada pessoa aqui assentada, inclusive esse que vos fala, a exercer o ministério da pacificação. É o que tem feito no lar. É o que tem feito onde o Senhor o colocou. Saiba que há bênçãos destinadas aos que pacificam conflitos. Abracemos essa tarefa, irmãos. No entanto, há ainda uma outra exortação importante nesse texto, especialmente aos homens da nossa igreja. E nela eu me incluo com muito temor. Irmãos, precisamos nos guardar do pecado da omissão. Os pecados, sem dúvida, afetam as demais pessoas, como mencionei no início. Mas os pecados do cabeça do lar são mais graves. Você se lembra dos filhos de Eli? O sacerdote, ao invés de servir de modelo piedoso, foi, na verdade, pedra de tropeço na vida dos seus. O mesmo ocorre com Abrão aqui. Ao invés de servir de modelo de santidade e de fidelidade ao Senhor, a incredulidade do patriarca gerou impactos em todos os seus. Irmãos, não podemos imitá-lo. No livro Pastores da Família, o pastor Vold Balkan diz o seguinte: a liderança do homem no casamento e na família nada mais é do que uma mera expressão da liderança de Cristo sobre a sua igreja. E a minha pergunta a você nessa manhã é a seguinte: o que a sua família, o que a sua esposa e os seus filhos têm a dizer a respeito do testemunho que você dá de Cristo na sua casa? Você percebe o pecado gravíssimo que nós estamos passíveis de cometer? Porque se nós pecamos de forma omissa, o testemunho do Senhor é maculado dentro do nosso lar. O chamado do Senhor para cada um de nós, os casados e os solteiros que pretendem se casar um dia, é liderar e guiar os seus na fé, na conduta, na iniciativa, nas lideranças, na espiritualidade. Como pastores da família, o nosso dever é conduzir as ovelhas que o Senhor nos confiou ao amor a Deus e à prática da santidade. Não imitemos Abrão, irmãos. Não sejamos passivos e omissos. Que o Senhor nos dê graça, a fim de pastorearmos as ovelhas que Ele nos confiou. Amém? Amém? Amém. Tá vendo? Ajuda mesmo, viu? Como cristãos lutam com a incredulidade? Nós vimos, em primeiro lugar, que a raiz da incredulidade é a independência de Deus. Em segundo lugar, nós ouvimos a respeito da consequência da incredulidade. O pecado domina. Em terceiro lugar, eu o convido a olhar comigo para a solução para a incredulidade. A intervenção de Deus. A solução para a incredulidade. A intervenção de Deus, a partir do verso número 7.
Nos versos anteriores, Moisés nos mostrou como a tensão aumentou e como a casa de Abrão transformou-se num campo de guerra. No entanto, aqui, a partir do verso de número 7, o Senhor entra em cena a fim de restaurar aquilo que fora quebrado pelo pecado. E a partir do verso 7, o autor sagrado registra dizendo: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. O que vemos aqui, irmãos, é chamado na teologia de teofania, que é uma manifestação de Deus que aparece em eventos significativos no Antigo Testamento. Trata-se de um ser celestial que é enviado da corte do alto como um agente pessoal de Deus. E a mensagem desse anjo, desse representante, deve ser recebida e acatada como uma mensagem vinda do próprio Deus. Esse anjo do Senhor encontra Agar no caminho para o Egito. Era para onde ela se deslocava. Após os maus tratos, a serva corria, retornando em direção à sua terra natal. No entanto, o encontro aqui registrado não é uma coincidência, irmãos, mas sim algo planejado e pretendido por Deus. Sendo assim, o anjo inicia um diálogo com aquela mulher, a fim de oferecer-lhe boas notícias. Disse-lhe então o anjo do Senhor, verso número 9: volte-se à sua senhora e sujeite-se a ela. Primeiro, o anjo dá uma ordem. Agar, que antes voltou-se em insubmissão e arrogância, agora precisa colocar-se mais uma vez debaixo da autoridade de sua senhora. Depois do mandamento, o anjo pronuncia a bênção. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Há uma clara semelhança aqui entre o que fora prometido ao patriarca e o que é prometido a esta mulher. E ela é a única, no meio de toda a história patriarcal de Israel, a única mulher a receber uma promessa dessa natureza. Abrão será de fato pai de multidões, mas isso acontecerá também através de Agar. Assim como os descendentes eleitos de Abrão, os descendentes não eleitos também formarão uma grande nação. Por qual razão, irmãos? Isso parece até um pouco contraditório ou confuso, mas é mais simples do que imaginamos. O Senhor resolveu mostrar graça a Agar no dia de seu sofrimento. Nada o impede, apesar de ter firmado uma aliança com Abrão e com seus descendentes eleitos, de demonstrar compaixão ao oprimido e de redimir o erro humano. No entanto, uma coisa precisa ficar clara: a inimizade entre as sementes está mantida. Ou seja, aquilo que foi pronunciado pelo Senhor em Gênesis 3,15, a respeito da descendência da mulher e da serpente, essa inimizade não deixará de existir. E isso fica claro na descrição dada pelo anjo a respeito de Ismael. Ele será um amante de sua própria liberdade, viverá longe dos limites da terra prometida e não se curvará a ninguém, a não ser a si mesmo. Depois disso, os eventos do capítulo se encerram da seguinte forma: este foi o nome, acompanhe comigo, que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Pois o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lahai-Roi, que significa, irmãos, o poço daquele que vive e me vê. O texto continua: Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Como Agar responde à bênção de Deus, você está diante do único caso em toda a Escritura Sagrada
em que um ser humano confere um nome ao Senhor. Ela exalta a Deus, irmãos, porque Ele lembrou dela no dia de seu sofrimento, pois conforme ela mesma batizou, Ele é o Deus que vê. E o capítulo é encerrado mais uma vez nas tendas de Abraão, onde Agar dá a luz a Ismael. E o próprio patriarca o batiza com esse nome, em resposta às palavras do anjo. O menino Ismael, cujo nome significa Deus ouve, seria um lembrete diário a Abraão, para que ele não se esquecesse de que o Senhor sabe das suas necessidades. Assim como ouviu a miséria de Agar e lembrou dela no dia de seu sofrimento, Deus também não se esqueceu de seu servo, muito menos das promessas que o fez. Resta agora, irmãos, ao cansado Abraão, com seus 86 anos de idade, esperar mais um pouco. Pois em breve, muito em breve, Deus daria um outro filho gerado pela sua própria esposa. Deus fez, irmãos, do erro de Abraão um encorajamento ao seu coração. Deus ouve. Esse também é um encorajamento ao nosso coração, irmãos. É um encorajamento para a igreja de Cristo que se reúne aqui nessa manhã. Deus hoje e agora ouve e vê a dor de seu povo. Eis a lição mais preciosa deste texto. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é indiferente ao seu e ao meu sofrimento. O que a queda fez foi introduzir o pecado e com ele toda sorte de aflição. Não é nenhuma novidade que o sofrimento é parte indispensável na vida neste mundo. Não há um único homem, uma única mulher que pise os pés sobre esta terra e que não tenha de derramar lágrimas e sofrer. No entanto, aquele que se assenta no trono do universo não é indiferente ao sofrimento de seu povo. Os seus olhos veem a nossa tristeza, os seus ouvidos estão atentos ao nosso choro. Quando tentou os nossos pais no jardim, a intenção de Satanás era destruir o domínio de Deus e afastar para sempre o homem dele. Mas Deus, em seu poder, em sua sabedoria, fez naquele dia e faz em todas as oportunidades do sofrimento, o sofrimento, na verdade, cooperar para o nosso bem e para o louvor da sua glória. Por isso que fique claro, o sofrimento nada mais é do que um servo nas mãos do Senhor. É por isso que Paulo disse com confiança em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, irmãos, não nas coisas boas, não nas coisas que nos agradam, não apenas nas coisas que nos fazem felizes, mas em todas as coisas, Ele coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe o que isso significa? Ouça bem, esteja com seus ouvidos atentos agora. Não há uma única aflição nesta vida, até mesmo as experiências mais dolorosas, que não sirvam ao bem do seu coração e à glória de Deus. Os sofrimentos não podem ir além do propósito determinado e estabelecido pelo Senhor, que é nos aproximar dele e nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Não há única lágrima derramada em vão, irmãos. Não há uma única aflição que seja um desperdício. É por isso que Ele permite que você atravesse o luto. Porque é através dele que o Senhor o encoraja na dependência da sua graça e o fortalece na esperança da vida eterna. É pela mesma razão que Ele nos submete à luta contra a carne, porque é através desta luta que Ele nos purifica da maldade e nos reveste de seu Filho. É por isso também que Ele permite que você atravesse a crise, a dúvida e o medo, para que você volte os seus olhos para Ele, como aquele em quem encontramos todas as respostas. Nem mesmo a morte, irmãos, que é o grande inimigo do povo de Deus e de qualquer homem, qualquer mulher que pise sobre esta terra, nem mesmo a morte pode fazer algo mais do que nos entregar nos braços do nosso Redentor. Isso porque, através dos sofrimentos do seu Filho, Deus pretendia
colocar um ponto final no nosso sofrimento. É por isso que Jesus Cristo levou o madeiro sobre os seus ombros pela via dolorosa. É por isso que no Calvário ele foi pregado naquela cruz e submetido à ira de Deus e aos seus tormentos, para que de uma vez por todas o Senhor encerrasse os nossos sofrimentos um dia. E melhor, enquanto eles não se encerram por causa de Cristo, todo e qualquer sofrimento serve ao nosso bem. Você está atravessando, está passando pela dor, você está sofrendo no íntimo profundamente, meu irmão, encorajamento ao teu coração nessa manhã é o seguinte: Deus se compadece da tua dor. Deus não é indiferente ao teu sofrimento, Ele tem os ouvidos atentos ao teu choro. E Ele te encoraja nessa manhã a atravessar o sofrimento com fé, a não desfalecer, porque Ele cuida de ti no dia do sofrimento. Além disso, irmãos, esse texto também é um incentivo à oração. O nome de Ismael é Deus ouve. E isso nada mais era do que um lembrete, um encorajamento a Abrão. De fato, nós não o vemos aqui buscando a orientação de Deus, dirigindo-se ao Senhor. Mas eu creio que depois dessa experiência, as coisas seriam diferentes. Provavelmente, depois do que passou, Abrão oraria com fé, continuamente e sem desfalecer. É o que nós vamos fazer também. É o que nós já temos feito. Os grandes homens e mulheres da história da igreja ficaram conhecidos por sua vida de oração. João Calvino, o grande reformador, escreveu a obra-prima da teologia reformada chamada As Institutas da Religião Cristã. Você sabe sobre o que é o maior capítulo das Institutas? Sobre predestinação? Livre-arbítrio, quem sabe? Não, irmãos, é sobre a oração. Para Calvino, a oração é o único meio de penetrarmos as riquezas que temos em Deus. No entanto, a verdade é que nós somos negligentes com a oração. Algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, nós a fazemos por obrigação e não de coração. As muitas atividades e as ocupações do dia a dia surgem como uma justificativa para sermos pobres nessa disciplina. No entanto, a questão é, se desejamos crescer espiritualmente, precisamos ter uma vida regular, disciplinada e fervorosa de oração. Mais do que isso, a oração é um remédio contra a incredulidade e um recurso poderoso no dia do sofrimento. Você está sofrendo, você está ansioso, as dúvidas têm assaltado o seu coração. Corra à presença de Deus em oração e você encontrará o Senhor do universo disposto a ouvir o teu clamor. Faça disso uma prioridade no seu dia, meu irmão. Reserve um tempo para dedicar em oração. Use como modelo para a sua oração o livro dos Salmos, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Mais do que isso, reserve tempo em família para a oração. Encoraje os seus na prática dessa disciplina espiritual. E eu fecho recordando ao nosso coração o papel do nosso grande intercessor, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Uma das cenas mais poderosas ao meu coração, irmãos, foi registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 22. A ceia do Senhor, a última refeição de Jesus com seus discípulos antes do Calvário. Na mesa do Senhor estavam de um lado Pedro, o convencido, e do outro Judas, o traidor. Para Pedro, Jesus Cristo se vira e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. A intenção de Satanás era destruir a fé de Pedro, irmãos. Mas o texto diz que antes de cair, o intercessor já havia orado por ele. Sabe qual é a razão pela qual a minha fé, a fé de Pedro, a nossa fé não cai? É a intercessão poderosa de Jesus Cristo, irmãos. Cristo intercede por nós. Mesmo quando você é negligente na oração, mesmo quando nós nos recusamos a ir à presença de Deus, colocar os nossos clamores, apresentar-lhes as nossas petições, o sumo sacerdote intercede continuamente por nós. É justamente isso que separa Pedro de Judas.
É justamente isso que impede a nossa fé de desfalecer. O sumo sacerdote lembra de ti e intercede pela tua fé. É isso que faz Jesus Cristo ser um mediador admirável e glorioso, irmãos, porque Ele é homem como nós. Ele se compadece da nossa dor. Ele conhece as nossas necessidades. Mas Ele é Deus. E Deus capaz de guardar e sustentar a fé até o último dia. Louvado seja Deus pelo nosso Redentor, Jesus Cristo. Por mais absurdo que o conselho do Senhor sábio segundo o mundo se pareça, eu e você acabamos o seguindo muitas vezes. Nós abandonamos a fé em Deus para depender das nossas próprias capacidades. Foi o que aconteceu com Abrão aqui em Gênesis 16. Movido pela incredulidade, ele junto com a sua esposa tramaram uma forma de acelerar e de cumprir a promessa com suas próprias forças e recursos. No entanto, como mencionei diversas vezes, a incredulidade é devastadora em seus efeitos, irmãos. Ela não pode nos trazer benefícios. Se esse é o estado no qual você se encontra nessa manhã, ouça o convite do Evangelho. Recuse-se. Não permaneça dependendo de si mesmo. Não permaneça confiando na força de seu próprio braço. Não permaneça andando em dependência de Deus. Antes, arrependa-se profundamente de seus pecados, não importa se você é idoso, adulto, jovem, adolescente, criança. Deus não tem prazer nos seus pecados. Arrependa-se de seus pecados nesta manhã. Responda ao Evangelho com fé, certo de que somente em Jesus Cristo há verdadeira esperança de salvação. E nessa manhã, você pode passar da incredulidade para a graça, da incredulidade para a salvação eterna.